Se você está começando a criar conteúdo em um perfil político nas redes sociais, mas não sabe bem ao certo o que publicar, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar. Confia na tia da estratégia parlamentar. Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e atuo com políticos e assessores há mais de 6 anos. Toda vez que se começa um perfil político, você pode ter inúmeras ideias de criação de conteúdo, mas vai chegar um momento que você vai travar. E nesse momento você precisa estar preparado. Você precisa também ter a consciência de que um perfil político é diferente de um perfil de influenciador, ou diferente de qualquer outro nicho, porque essa figura pública, ela tem um objetivo que é trabalhar, servir ao cidadão. Então, sim, um perfil político precisa prestar contas do seu trabalho. Ele não está ali somente para se promover. E você tem que ter consciência disso para criar conteúdos que possam, sim, aumentar a visibilidade, aumentar o alcance do trabalho do político, mas que também possa informar e prestar contas ao cidadão. Então, dentro desses conteúdos, um formato que você pode muito bem criar são bastidores do mandato. Não adianta ficar levando somente reunião, coisas que não trazem um fim. Você precisa mostrar todo o trabalho do político também por trás das câmeras. E é somente com o bastidor que você vai conseguir fazer isso. Mas coloca uma coisa na sua cabeça. Não é qualquer tipo de bastidor, é um bastidor que vai ajudar a fortalecer a imagem do político. É preciso mostrar que o político trabalha por trás daquele conteúdo no TikTok, daquele Reels, daquele feed, aquele card. É preciso mostrar que existe todo um trabalho de construção para chegar até aquilo. Então, mostrar bastidores é bem interessante. Mostrar também projetos e realizações, isso é uma coisa que precisa ser feito. Quando o político ele vem de um primeiro mandato, isso pode demorar um pouco. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma linha do tempo, toda a construção da história daquilo que ele pretende trazer como resultado. Reforço mais uma vez, não adianta trazer somente o resultado, você precisa construir uma linha do tempo e mostrar como se chegou àquele resultado. E guarda uma coisa na sua cabeça, reputação se constrói com repetição. Então sim, você vai precisar repetir muitas vezes o que o político está fazendo, nem sempre o seu objetivo final, como eu disse para você, principalmente políticos de primeiro mandato, mas você precisa mostrar o dia a dia de trabalho dele. Outro tipo de conteúdo que é fundamental se colocar num perfil político são os posicionamentos e as opiniões do político. O político que não traz posicionamento e opinião nas suas redes sociais se torna um picolé de chuchu. E a gente não quer político mais do mesmo. Por quê? Fica aqui, né, nos perfis medíocres, fica aqui dentro do mesmo saco de tantos outros que é só mudar a logo e o conteúdo parece que é a mesma coisa. Então é importante você trazer opiniões e posicionamentos, só que para isso você precisa ter muita clareza pelo que o político luta. Porque assim fica muito mais fácil trabalhar as opiniões e o posicionamento dele. E ele tem mais segurança também para falar sobre aquilo que ele defende. Esse é um conteúdo que não dá para deixar de lado e você precisa considerar. Outro conteúdo que é necessário trazer num perfil político é o de educação política. Então, é importante que você eduque as pessoas sobre o trabalho de um político. A maioria das pessoas não consegue diferenciar um vereador de um deputado, por exemplo. Então, é importante que essa educação política seja feita acerca do trabalho que está sendo realizado. E mais do que isso, você também precisa informar. Um perfil político, como eu disse para você, além de ser uma figura pública, ele não é um influenciador, ele tem a missão de prestar contas do seu trabalho para a parcela da população que ele foi eleito. Então é importante ter essa consciência de que, sim, eu preciso também educar as pessoas sobre o trabalho. Sim, eu preciso informar as pessoas sobre aquilo que é relevante para elas. Outra coisa que também é legal é humanizar, é trazer a vida real. E essa humanização que eu falo, você pode até assistir outros vídeos meus, onde eu falo de forma mais ampla da humanização. Nesse eu vou fazer o recorte que é humanizar o político tirando o paletó dele. Em diversos outros vídeos eu falo que humanização não é só isso, mas nesse recorte eu quero que você entenda que as pessoas precisam conhecer o político por trás do político, ou seja, a pessoa por trás do político. Então criar conteúdos assim, normalmente no final de semana, ajuda muito. Eu sempre coloco no final de semana, que é fácil de encaixar, e ao longo da semana eu crio todos esses outros conteúdos que eu tô falando para você. Então pensa sobre isso, e se o político tiver resistência, vale muito a pena conversar com ele, porque mostrar a pessoa por trás do político ajuda muito as pessoas que estão ali
por trás da tela a se conectar com essa figura pública. Outra coisa também é fazer um mapeamento das bandeiras temáticas, das causas, daquilo que o político defende e trazer isso em forma de conteúdo. Por quê? Porque isso mostra os valores do político e também pode atrair pessoas que têm o mesmo valor. Então, fazer ali um mapeamento de quais são as bandeiras, quais são as causas, quais são as datas sazonais que fazem sentido. E eu não estou falando qualquer data sazonal, eu estou falando aquela que realmente faz sentido, que ele trabalha, que ele atua e ele sabe, ele domina aquele tema. Então, pensa sobre isso, faz esse levantamento e considere trazer como criação de conteúdo, porque vai te ajudar bastante. Tem mais um conteúdo que funciona muito, que é responder à crítica e à desinformação. O político, ele não pode ter medo de responder crítica. Ele não pode ficar acuado com desinformação, porque a pior coisa é um político ficar nas cordas por causa de desinformação. Então, é importante que você treine e alinhe com o político, que se isso acontecer, ele vai precisar vir à frente da criação do seu conteúdo para mostrar para as pessoas o que é a verdade, para responder às pessoas, mostrar que ele não tem medo, que ele não foge de batalha. Então, esses conteúdos, eles são bem importantes, não só de conteúdo, mas para a criação de uma reputação, para a criação de uma imagem, para a criação de autoridade digital. Eu vou te falar também aquilo que não funciona, porque se você está começando agora, você já vai saber o que não funciona. Porém, muitas vezes você vai precisar fazer até aquilo que não funciona, porque é do jogo político. Mas você vai fazer de forma muito consciente, sem gerar grandes expectativas e sem se frustrar porque o conteúdo não funcionou. Não funcionou porque ele realmente não funciona. Não funcionaria nem no seu perfil e nem em qualquer outro perfil. Então, o que funciona são conteúdos de bastidores, mostrando que existe um trabalho também, que não é só aquele post bonito mostrando a obra pronta, mostrando um projeto de lei, mostrando a aprovação de uma lei. Existiu toda uma construção e é importante mostrar esses bastidores, mostrar também em formato de linha do tempo todo o trabalho, não só o resultado. Então, isso você faz ao longo do dia a dia. Mostrar as realizações, são importantes, claro, opiniões e posicionamento, porque o político não pode ser um picolé de chuchu para quem o elegeu. Ele tem que mostrar que ele realmente é a pessoa que representa quem votou nele, fazer uma educação política, trazer informação também, porque o perfil político, ele é uma figura pública e ele tem alcance, então trazer informação é importante, humanizar o político, saber o que ele defende, quais são as campanhas pelas quais ele luta para poder trazer e também fazer respostas à crítica e combate à desinformação. Isso é o que funciona. O que não funciona? O que não funciona são conteúdos institucionais e extremamente pasteurizado. Então, o político elegeu agora e só tem foto de visita de gabinete dele. Isso não funciona. Ou aquelas fotos extremamente posadas. Outra coisa que eu tenho horror é o político bateu uma foto em 2020, 3 fotos, e não tem mais foto. E aí todo o card é utilizado essa mesma foto. Isso não funciona. Isso cansa as pessoas. Fora que você entra lá no feed, tá a mesma foto, mostra claramente que não existe estratégia e que não existe uma preocupação com a comunicação. Outra coisa que não funciona também é não responder comentário. É a pessoa comentar lá, não se responde, o que acontece? Eu comentei, não respondeu, não vou comentar mais. Então isso também não funciona. Então cuide com a gestão de resposta, porque ela é muito importante. Dê atenção, as pessoas querem atenção. Então faça isso que vai te ajudar bastante. Usar o politiquês, esquece, não funciona. Elegeu agora, quer mostrar que entende do que é do jogo político. Você pode até tentar, mas as pessoas não vão entender. Então não é muito mais fácil você se comunicar com as pessoas de um jeito que elas entendem? Então, sempre que você tiver que falar de algo da política, imagine que você está falando para uma criança de 9 anos. Se essa criança entende o que está sendo dito, ok. Agora, se ela não entende, talvez você precisa revisar aí a sua linguagem. Por quê? A gente fala com uma gama muito grande de pessoas, então eu tenho que garantir que aquilo que eu estou falando vai ser entendido. Então, toma cuidado aí para não abreviar termos políticos como PL, por exemplo. As pessoas não sabem nem ao certo que é um projeto de lei, quanto mais um PL. Pior ainda, tem gente que fala uma PL. Então, presta atenção nisso daí e foge do politiquês já desde agora, porque assim você vai ser compreendido, tá? E ser compreendido é um dos pilares da comunicação política. Postar de qualquer jeito. Tem muito político que fica ansioso, estabanado e quer postar. Não, já vamos postar e tal, e fura todo o planejamento. Isso é um problema.
porque se torna um entrave na comunicação. O político, saiu daqui dessa visita, já quer postar, saiu dessa reunião, já quer postar, aconteceu a coisa, sabe? Faz do seu perfil quase que um reality de feed. Você pode fazer isso nos stories, mas no feed, que é a vitrine, tem que ir o conteúdo ouro. Então, cuidado com essa ansiedade do político também, alinha isso com ele, porque isso mata planejamento e aniquila estratégia. E outra coisa é ignorar tendências também. Então, utilizar conteúdos, tipo de card que funcionava lá em 2020, utilizar estratégias que funcionavam lá em 2020, não vai dar certo. Então, faça do jeito certo, não ignore tendência, faça sempre curadoria de formato, vê o que funciona, e às vezes o formato que funciona não é o formato que você acha mais bonito, mas é o que as pessoas estão consumindo. Então, comece a se adaptar também ao digital, porque o digital muda o tempo todo e você precisa se adaptar. Hoje, os conteúdos que não funcionam são esses, mas daqui 2, 3 anos, pode ser que o que eu esteja falando aqui também não funcione. Então, por isso, você precisa ficar sempre muito bem atualizado. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui também no canal para ver mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve. Confia na tia da estratégia parlamentar.